a vitória de Cristo é a minha vitória. Repita comigo, fala assim: a vitória de Cristo é a minha vitória. A vitória de Cristo é a minha vitória. Porque essa é a verdade, irmãos. Nós estamos inseridos em Cristo Jesus. Você foi colocado em Cristo. Então a vitória de Cristo, ela é a sua vitória. O Senhor, ele veio. Nós tivemos uma ministração poderosa aqui domingo passado. E nós aprendemos sobre isso, sobre quem é Jesus. E algo que nós aprendemos aqui é que nós estamos crescendo na graça e conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos conhecer. Precisamos crescer nisso, avançar nisso. Porque o Senhor, ele veio para consumar uma obra. Ele veio, se fez homem, e ele foi vitorioso, mas a vitória não é para ele. Porque ele já era Deus. Ele já é Deus. Então a vitória não é para ele. Ele não veio para vencer o diabo porque ele precisava mostrar que poderia vencer o diabo. Não, ele já era Deus. E como Deus, ele já tinha poder e autoridade sobre todas as coisas. Mas essa vitória foi como homem, para que ela fosse entregue nas nossas mãos. O Senhor, ele se tornou vitorioso como homem, para que você fosse vitorioso em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Aquele que se fez homem, quando Jesus se fez homem, provavelmente o diabo pensou que, falando, agora eu acabo com ele. Porque desde o início do Éden, o inimigo quis destruir aquilo que Deus construiu. Mas Deus falou lá no jardim, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. A serpente morderia o seu calcanhar, mas esse pisaria na cabeça da serpente. Então, provavelmente o inferno ficou nessa expectativa. Quando é que esse homem vai nascer? Quando que ele vai nascer? E nós vemos na palavra que tantas vezes, quantos garotinhos de 2 anos para baixo morreram muitas vezes, porque o diabo pensou que ele estaria naquele meio. No tempo de Moisés, todos os meninos de Israel, de 2 anos para baixo, foram mortos. Mas também no tempo de Jesus, quando Herodes ficou sabendo que havia um rei que havia nascido, ele mandou também matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Tudo isso era intento do diabo de querer tentar matar Jesus, o Rei dos Reis, como homem. Mas ele não conseguiu. Então Jesus morreu, ressuscitou ao 3º dia. Essa morte dele de 3 dias representa essa que está lá em Gênesis, que a serpente, morderia o seu calcanhar, pegaria o seu calcanhar, mas ele esmagaria a cabeça da serpente. E tudo isso aconteceu. 3 dias o Senhor esteve na sepultura. Mas nesses 3 dias ele não estava inerte, morto. Não, ele estava trabalhando. A Bíblia fala que ele desceu no inferno. Destruiu todo o poder do inimigo. Poder da morte. Pegou as chaves. E saiu vitorioso. E ressuscitou então vitorioso. Essa vitória, ela é sua. Fala assim, essa vitória é minha. Não, com mais convicção. Essa vitória é minha. Você precisa ter convicção da sua vitória em Cristo, irmãos. Nós não podemos viver a nossa vida achando que não somos vitoriosos. Você já é vitorioso em Cristo Jesus. Independente do que você esteja passando, independente do que você esteja vivendo, você já é vitorioso. O Senhor não impediu, Deus não impediu Jesus de descer à sepultura, porque precisava cumprir aquilo. Assim também nós passamos às vezes muitas lutas, situações, mas isso não nos torna derrotados. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, nós precisamos entender isso. Nós vamos falar sobre essa vitória de Cristo, o que ela representa para nós. Então, nós lemos aqui, em 2 Pedro 3, 18, que nós estamos crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por que eu preciso conhecer Jesus? Por que eu preciso conhecer a vida desse homem? Porque a vida de Jesus não é só o que ele fez na cruz, é muito mais. Ele era antes da fundação do mundo. E ele vai ser até o fim de tudo.
Ele vai continuar existindo. Ele é sem princípio e sem fim de dias. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Ele não é só um bom homem que nasceu. Não é só um mártir que foi para a cruz. Não. Ele veio, morreu, ressuscitou por nós e agora está sentado à destra de Deus, intercedendo por você. Ele intercede por você. Ele intercede por você. Talvez você precise muito que alguém ore por você, interceda por você. Ah, se o pastor estivesse aqui para orar comigo nesse momento difícil. Ah, se o pastor estivesse aqui. Ah, se um profeta estivesse aqui, um líder estivesse aqui. Não, tem alguém que já intercede por você. Esse alguém é Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Ele levou sobre si seus pecados, as suas dores. Não há mais acusação contra você. Você é livre. Você é liberto. Ele já te deu libertação de todas as coisas. Não há mais maldição sobre você. Amém, irmãos? Não há mais maldição. Talvez você pode até ter medo de alguma maldição familiar. Você pode ter medo de inveja. Normalmente, quando a gente vai orar em alguma empresa, uma das coisas que a pessoa fala, não, que tem alguém que tem inveja de mim nessa cidade. As pessoas têm medo da inveja, da maldição que a inveja pode trazer. Mas, meu irmão, se você já nasceu de novo, não tenha medo. Porque toda maldição já foi levada na cruz por Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, a palavra do Senhor nos diz sobre Jesus. Quem que é Jesus? Para muitos, Jesus é esse menininho. O menino que nasceu em Belém. O menino aquele que ainda é menino. Jesus não é mais menino. Ah não, Jesus é aquele que está crucificado, está lá no crucifixo, está na cruz em algum lugar. Não, ele não está mais na cruz também. Ele não está mais na sepultura. Jesus agora está sentado no seu trono. Amém, irmãos? Ele está no seu trono intercedendo por nós. Mas aqui nós vemos em Isaías, o profeta falando sobre Jesus. O poder do nome de Jesus, o poder que tem em Jesus. Ele começa dizendo, porque o menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o governo está sobre os seus ombros. O governo está sobre quem? Quem que tem o poder de governar todas as coisas? Quem tem o poder de governar a sua vida? Quem tem o poder de governar a sua casa, o seu casamento? Quem tem o poder de governar o lugar que você mora, a sua empresa, seus negócios? A palavra está dizendo que o governo está sobre os ombros de Jesus. Está sobre os ombros dele. Talvez você tenha medo do diabo. As pessoas normalmente têm medo do diabo. Você não deveria ter medo. Você não tem que ter medo do inimigo. Pastor, mas por que eu não tenho medo do inimigo? Irmãos, você vai entender por que agora, mas eu posso te adiantar. Primeiro porque você está em Cristo Jesus, amém? E se você está em Cristo, o poder que está em Cristo, ele está em você. Ele está na sua vida. O diabo não tem poder sobre você. Quando Jesus enviou de 2 a 2 os discípulos, 70 discípulos, para evangelizar, fazer um trabalho missionário, ele falou, olha, vocês vão de 2. Eu estou te dando autoridade e poder para pisar sobre cobras e escorpiões. Isso mostra o poder que aquele discípulo tinha de desfazer a obra do diabo, de expulsar demônios, de pisar em toda a ação do inimigo, desfazer todo o poder, destronar o poder do diabo. E olha que eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Você já recebeu. Nós recebemos o Espírito Santo e esse poder ele veio sobre nós. Nós temos poder agora para ser testemunha de Jesus. Então o governo de todas as coisas está sobre os ombros de Jesus. E se você está em Jesus, esse poder está sobre você. É por isso que lá em Romanos 5 fala que nós somos chamados para reinar em vida. Reinar em vida. Apocalipse 5 também fala que o Senhor nos constituiu reis e sacerdotes. E são esses que reinarão sobre a terra.
Por quê? Porque se o Senhor tem o governo, esse governo também é dado a nós, é dado à igreja, é dado a você. Talvez você volta aqui, você dá muito poder para o diabo, para o que os homens podem fazer. Meu irmão, se você orar, o sobrenatural vai acontecer. Se você profetizar, o sobrenatural vai acontecer. Se você manifestar, liberar a palavra, algo vai acontecer em todo aquilo que você liberou. Por quê? Porque o governo está sobre os ombros de Jesus. E nós estamos nele. E ele intercede por nós. Às vezes, pessoas falam, não, mas o diabo está terrível aqui na minha vida. O diabo está se levantando aqui na minha vida, na minha casa. O diabo se levantou, está fazendo um redemoinho, uma tempestade. Eu não consigo, eu não dou conta. E pessoas que vê o diabo, eu vi o diabo, eu correndo para um lado, correndo para o outro. Eu vi o diabo saindo da minha casa e não sei o quê. E fica com medo. Ô, irmãos, por que você não vê o Senhor Jesus? A palavra fala que nós temos que contemplar o Senhor. Você não tem que ver diabo. Você tem que ver o Senhor. Não que tem irmãos, talvez você possa ter algum dom de discernimento de espírito, alguma coisa assim, uma percepção espiritual, que possa ter uma percepção do diabo que está agindo, o inimigo que está agindo, nós falamos diabo. Mas o diabo é apenas o nome de uma pessoa só. Você sabia que o diabo ele não pode estar em todos os lugares? Você sabia disso? Só Deus é onipresente. Só Deus é onisciente. Só Ele é. O diabo não pode estar em todos os lugares. Agora ele tem muitos seus enviados, seus parceiros, né, os demônios. E ele envia os demônios para todos os cantos, mas ele mesmo não pode estar em todo lugar. Ele não é como Deus, que está aqui e preenche todo o ambiente. Não. Ele é um ser limitado. Então talvez você está dando poder para um ser que não tem poder. Talvez você pense que o diabo é como Deus. Que Deus está lá guerreando com o diabo, tentando vencer o diabo. Não, irmãos. Deus é criador de tudo. Deus é poderoso. Amém? Deus é poderoso. Ele não está guerreando com o diabo, não. O diabo já foi derrotado há milhares e milhares de anos. Ele não tem poder, ele foi expulso do céu. Ele foi expulso. O lugar dele é o inferno. E ele trouxe alguns demônios com ele. Então talvez você está dando poder para quem não tem poder. Não dê poder para ele. Não deixe ele crescer na sua vida, porque ele não tem poder. Agora Deus tem poder, e é ele que você precisa ver. Veja o Senhor em tudo. Veja Cristo em tudo. Veja Cristo na sua vida. Veja os anjos. Veja a sua casa coberta da presença, da glória do Senhor. Veja a sua vida coberta da presença. Anjos, a glória, anjos subindo, descendo dentro da sua casa. Aí você fala, opa, o ambiente está gostoso aqui. Deus está aqui, a presença está aqui. Amém, irmãos? Mas não fica dando atenção para o diabo, porque o governo está sobre os ombros de Jesus. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 8 anos de idade, 7, 8 anos de idade. Minha mãe, ela participava do ciclo de oração da igreja. E um dia as irmãs foram orar numa chácara, numa fazenda de um irmão. E eu lembro, guardo isso até hoje, essa lembrança. Elas estavam orando lá e oraram. E eu tinha 7 anos, eu ficava ali só na porta. Eu olhava ali dentro da porta, aquelas irmãs orando, ajoelhada e tal, e falava em línguas e tudo mais. Aí depois, acabou a oração. Aí elas começaram a falar, não, eu estava orando aqui, eu senti que o diabo estava aqui em algum lugar, e ele saiu para ali, um cachorro preto. Saiu aqui na porta o cachorro preto. Eu vi o cachorro preto sair. Aí outra irmã falou, não, eu vi o diabo saindo aqui, era uma cobra preta, saiu por aqui, por essa porta. Aí eu guardo isso, porque os irmãos, na verdade, eles têm muito essa impressão, né, de ver o diabo, de estar com medo do diabo, de estar temerosa porque o diabo está se levantando. Né? Não passa, às vezes, porque é a superstição que o mundo tem, do gato preto, né, de passar debaixo de uma escada porque vai pegar não sei o que lá, vai pegar um quebrante, né? Vai passar debaixo de um negócio, tem alguma árvore aí que as pessoas não gostam de passar, porque pega lá um não sei o quê. Então as pessoas têm essas superstições, mas você, meu irmão, você precisa entender uma coisa, isso não é para você, isso não é para nós já somos salvos, lavados pelo sangue de Jesus, e uma autoridade dele foi colocado dentro de você, que é o próprio Deus habitando dentro de você.
Se ele mesmo habita dentro de você, por que você vai ter medo do diabo? Não, se o diabo se manifestar, expulsa ele. Você tem autoridade. Se alguém ficar possesso na sua escola, na sua empresa, no seu trabalho, qualquer lugar, e põe as mãos, levante a mão, fala, sai em nome de Jesus. Simples. Você não tem que ser pastor, você não tem que ser líder, você só tem que ser filho de Deus. Cheio de autoridade, sabendo quem você é em Cristo Jesus. Porque o poder está sobre os ombros de Jesus. E ele continua dizendo, o seu nome é o quê? Maravilhoso. Olha que poderoso é o nome de Jesus. Ele é maravilhoso. Por que ele é maravilhoso? Por que ele é maravilhoso? Ali, lá em Apocalipse, acho que Apocalipse 5 ainda, João descreve Jesus de uma maneira tão poderosa. Fala que os seus olhos são como chama de fogo. Seu rosto é resplandecente. Seu cabelo são brancos como a neve. Mas não são brancos por causa da velhice, não. É porque fala da eternidade. Agora você vai aceitar os seus cabelos brancos agora, né? O cabelo de Jesus são brancos como a neve porque fala da eternidade. Então ele descreve um Jesus. Se você for ver essa figura, é uma figura maravilhosa. As pessoas não admiram as 7 ou 8 maravilhas do mundo e fica diante daquelas obras, das pirâmides do Egito e fica maravilhado. As pessoas estão até hoje tentando saber como é que colocaram aquelas pedras, pedras que pesam 1 tonelada. Como é que chegaram no cume daquela pirâmide e colocou aquela pedra, a pedra lá de cima? Como é que foi? Quantos anos levaram? Até hoje não descobriu como foi feito isso. E nós admiramos essas coisas, mas a palavra está dizendo que o nome de Jesus, ele é maravilhoso. Por quê? Porque João descreve ele como alguém maravilhoso, mas não é só isso. Porque Jesus, ele faz maravilhas também. Ele faz coisas maravilhosas na sua vida. Coisas grandiosas. Que você às vezes não pode contar. Você não consegue expressar o que Deus fez na sua vida. De tão maravilhoso que é. É porque tem coisa que é tão maravilhosa na sua vida, irmãos, que você já se acostumou com essa maravilha. Você já acostumou com a sua vida. Você já acostumou com sentar e levantar? Sim ou não? Já acostumou, mas isso é algo fantástico. É algo maravilhoso. Você não consegue imaginar quantas células precisa funcionar, quantos músculos, quanto sangue precisa entrar nos músculos para que você possa ter força para levantar. Você não sabe a maravilha que é andar. Para você é algo natural, normal. É só você começar a correr. Mas dentro de você, algo maravilhoso acontece. Que nem a física consegue explicar. A medicina não consegue explicar. O que acontece? Isso fala das maravilhas que o Senhor faz. Você é uma obra maravilhosa feita pelas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Você é. Mas Ele também é conselheiro. E quem você precisa buscar conselhos? O Senhor. Por que você precisa buscar no Senhor conselho? Porque Ele é a sabedoria. Amém, irmãos? Ele é a sabedoria. Talvez você encontre alguém muito, muito experiente na vida, muito inteligente, que sabe muitas coisas. Mas quem que tem o saber mesmo? Jesus. Jesus. Ele é a sabedoria. E Ele quer ser o seu conselheiro. Você quer conselho para o seu casamento? Ser bem-sucedido? É Ele. Você quer ser bem-sucedido nos seus negócios? É o Senhor. Você quer ser bem-sucedido em cada área da sua vida? É o Senhor. Ele é o seu conselheiro. Mas também Ele é Deus forte. Aqui nós estamos falando de Jesus. Olha só, quando você para conhecer Jesus. Conhecer Jesus. Ele também é Deus. Ele não é só o menininho que você viu nascer na manjedoura. Porque quando você tem só uma imagem de um menininho que nasceu na manjedoura, pobrezinho, as pessoas gostam de cantar isso. Pobrezinho nasceu em Belém. Está desafinado, mas essa música ela existe, né? Essa música existe. Pobrezinho nasceu em Belém, mas ele não permaneceu pobre, não. Porque logo que ele nasceu, chegou lá 3
que vieram do Oriente, carregar de presentes valiosos, e entregaram para Jesus. Entregaram para Jesus. Talvez você tenha a imagem que Jesus era muito pobre. Não era. Ele era filho de Deus. Se você imagina que Jesus era pobre, você, quando eu falo que você é filho de Deus, você vai se identificar também com essa mentalidade de pobreza. Falar, não, eu sou filho de Deus, mas eu sou pobre. Porque Jesus era pobre. Não, irmãos, ele era filho de Deus. Deus não ia deixar Jesus amínguas. A própria sorte, não, Deus providenciou tudo. Por que aqueles reis chegaram com aqueles presentes? Mirra, incenso e ouro. Coisas de muito valor. A Bíblia não fala a quantidade que era. Mas provavelmente, naquele tempo, se quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão, considerado um dos grandes homens, o sábio, um dos homens mais sábios de todos os tempos, e a rainha de Sabá foi para lá, levou uma carreata de animal carregado de ouro, prata e pedras preciosas. Imagina, talvez, o que levaram para Jesus, sabendo que ele era o rei dos reis. Então, quando você começa a ler a palavra, você começa a entender as coisas. Se para o homem chamado Salomão foi levado tanta riqueza, porque ele era sábio, agora imagina para o rei dos reis. Porque ele era Deus. Jesus é um Deus forte. Amém, irmãos? Ele é o seu Deus. Você precisa ver ele como Deus na sua vida. Como Senhor da sua vida. Como Deus forte, Deus poderoso, aquele que abre portas. Aquele que não tem barreira para você passar. Ele que vai na sua frente. A Bíblia fala que ele foi na nossa frente. Está lá em Isaías 45. Que ele é que vai à frente. Aplanando os caminhos. Quebrando as portas de bronze, as trancas de ferro. Para que tudo isso? Para que você tenha acesso aos tesouros escondidos e às riquezas que estão guardadas. Amém, irmãos? Ele que foi à frente porque ele é o Deus forte. Coisas que você não pode fazer, o seu Deus faz. E já fez por você. Ele já fez por você. Para quê? Para que você tenha acesso à riqueza. Essa riqueza, não é só riqueza financeira. É que engloba tudo para ser uma vida rica para você. Rica de saúde, de paz, de alegria, de prosperidade, de felicidade, sabe, de seu casamento, em tudo, na saúde, em todos os aspectos. Então, ele é o Deus nosso. Mas também ele é o quê? O Pai da eternidade. Mas como assim? O Bíblia está dizendo que ele é o Filho, um Filho nos deu, mas está dizendo que ele também é o Pai da eternidade. Pois é, que poderoso. Quem pode ser como nosso Deus? É uma canção. Quem é como nosso Deus? Quem se compara ao nosso Deus? Quem se compara a Ele? Eu nunca compare Deus com o homem. Nunca compare Deus com Abraão, com Salomão, com quem quer que seja. Porque Deus é diferente. Ele era Jesus, mas também era Pai da eternidade. A Bíblia mostra Ele como sem princípio de dias. E sem fim de dias. Você sabe que você agora, pelo fato de Deus, seu Pai da eternidade, você também é eterno. Amém, irmãos? A palavra do Senhor fala em João 3,16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E essa vida está onde? Essa vida entrou em você. Você pode dizer amém? Essa vida entrou em você. Essa vida é o Senhor. E agora você recebeu Ele na sua vida, você tem também agora a vida eterna. Você tem o início de dias. Mas não tem fim de dias. Jesus não tem início de dias. E também não tem fim de dias. A Bíblia fala que Ele é o princípio. Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Ele é o primeiro. O alfa e o ômega é a primeira letra. O alfabeto grego. E a última letra. O que quer dizer? Ele
eternidade. Sei, irmãos, que nós temos medo da morte. Talvez você tenha medo de morrer. Talvez você não entendeu que você é eterno ainda. Esses dias, essa semana, aconteceu algo trágico. Humanamente falando, trágico. Os irmãos viram no noticiário que morreu um rapaz, uma moça grávida, vindo para Eporá, próximo a Morinópolis. Viram essa notícia? Pois é, aquela moça que morreu, ela estava vindo para um velório de um irmão nosso. Esse irmão esteve aqui nos nossos cultos, uns 3 meses atrás. O irmão Jadir. Ele é o pai. Ele já foi pastor, já estava de idade, mas é pai de pastor. Uma pastora da igreja batista ali de Morinópolis, é filha dele. Se não me engano dela. Ele é pai da pastora Jaida, pastora da igreja de Videira, lá em Osasco, São Paulo. Eles estiveram aqui, a pastora Jaida esteve aqui conosco 3 meses atrás, ele esteve aqui. E ele faleceu esses dias, semana. E o neto dele estava vindo de São Paulo, veio em 2 carros. O pai, o pastor Hugo Delmontes, o pastor da Videira, lá em Osasco, veio um carro e o filho dele, que é pastor também lá, veio com outro carro. E o filho, justamente o pastor, vindo, saiu de lá meio tarde já, né? Precisando chegar antes do velório encerrar aqui. Pensou. Então ele deu um lado e o carro capotou. E a esposa dele, a pastora dela agora, veio a falecer. Grávida de bebê. Assim, algo muito doloroso, porque a família estava passando por um momento de dor e acontece uma tragédia dessa. E às vezes a gente fica pensando, mas como que isso pode acontecer? Mas quando você olha, não sei se alguém teve a oportunidade de assistir o velório dessa pastora lá no São Paulo pelo Instagram, transmitido. Mas você vê aquele povo ali, o esposo dessa pastora, o pastor Pedro Delmonte, eles lá cantando, louvando ao Senhor, caixão lá no meio do prédio da igreja, e aquela igreja toda louvando, dando glória a Deus, aleluia, e todo mundo se enchendo de alegria. Aí as pessoas falam, mas como que essa pessoa que passou por uma tragédia dessa, perdeu um avô, perdeu a esposa, perdeu pessoas que eram membros da igreja, e estão nessa alegria, estão celebrando, estão cantando, estão orando? Porque nós sabemos que nós somos eternos. Nós somos eternos. A morte não é o limite para você, irmãos. A morte não é o fim para a sua vida. A morte não é o fim. Você é eterno em Cristo. Nós reinaremos com Cristo, nós estaremos com Ele após a volta do Senhor. E para sempre. Para sempre. E o interessante é que quando Jesus voltar, Ele vai transformar o seu corpo. Esse corpo que foi teve traumatismo, politraumatismo. Essa irmã vai receber um corpo agora glorificado. Aqueles que morreram com Cristo vão receber um corpo glorificado, porque nós temos um Pai, que é o Pai da eternidade, e esse Pai da eternidade é o seu Pai. Então não tenha medo, Ele é com você, Ele é por você. Amém, irmãos? E também, Ele é o príncipe da paz, Ele é o príncipe, Ele é Jesus, que é Deus forte, Pai da eternidade, mas também é o príncipe da paz. Ele é o Senhor da paz na sua vida. Fala assim, Ele é o Senhor da paz na minha vida. Ele é o Senhor da paz, irmãos, na sua vida. Você precisa de paz na sua vida? Ele é o príncipe da paz. Ele é o rei da paz. Ele tem paz para você. Talvez você pense que a paz é a ausência de problemas. Ele tem paz no meio da tempestade. Jesus estava dormindo. Com profunda paz. No meio da tempestade, com seus discípulos no mar. O vento soprando. O barco quase virando. Os discípulos atordoados, aflitos, com medo. Mas Jesus estava dormindo.
no meio da tempestade. Isso aqui, quando você lê a palavra, irmão, você precisa ler a palavra de Jesus. Quando você lê o Salmo 91, quando você lê aquele texto ali que fala que 10 mil cai de um lado, 1000 cai do lado, 10 mil cai do outro, mas você não é atingido. Isso é você ter paz no meio da tempestade, no meio da guerra. Como é que pode isso? 1000 coisas como fossem mísseis do inferno sendo enviados para atingir você. Eles passam sobre você, cai de um lado. Passam sobre você, 10 mil cai do outro, mas você está ali, em paz. E não é atingido. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Ele tem paz. Ele guarda você no dia. Amém? Então o que Jesus está fazendo hoje? Hebreus 7, 25. Abra sua Bíblia, Hebreus 7, 25. A palavra em Hebreus 7, 25 diz, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Se você for ler, vou passar uma tarefinha de casa para casa para vocês. Lê na sua casa, irmãos. Hebreus, capítulo 7, inteiro. Lê o capítulo inteiro. Que fala sobre o sacerdócio de Jesus. Quando ele se apresenta como sumo sacerdote. Mas aqui no 25 fala que ele veio para salvar. E aqueles que achegam ao Senhor, eles são perfeitamente salvos. Perfeitamente salvos. Aqui também tem que os irmãos têm medo, às vezes, da questão da salvação. Quantos irmãos têm medo de um dia estar salvo e no outro estar perdido? Um dia está salvo e outro dia está perdido. Quando nós pensamos assim, é quando nós não temos a completa. Eu estou olhando para Jesus, mas estou olhando para Jesus, também está no Antigo Testamento. Jesus quer que você olhe para Ele. Olha para a obra da cruz. Olha para a nova aliança. Olha o que a nova aliança trouxe para você. Então, na nova aliança, Jesus se coloca como sumo sacerdote. Nós ministramos aqui semana passada que Ele foi o cordeiro que foi sacrificado por nós, pelos nossos pecados, e levou sobre Ele as nossas maldições. Mas ao mesmo tempo, Ele se colocou como sumo sacerdote que intercede por nós. Então a palavra está dizendo aqui que aqueles que confiam, que se achegam ao Senhor, eles são salvos perfeitamente. Você precisa ter essa convicção na sua vida da salvação. Ter convicção que você é salvo. Você não pode ter dúvida da sua salvação. A salvação não depende de você. Não depende do que você faz. Talvez isso pode chocar você, porque você acha que a salvação é pelo que você faz para Deus. Não, irmãos. A salvação é que Ele fez por você. Só Ele tem poder de salvar os homens. Só Ele tem poder de salvar o homem perdido. Só Ele pode salvar aquele homem da cruz que estava crucificado junto com Ele. E Ele não tinha feito obra nenhuma. Mas, Senhor, como hoje mesmo estás comigo no paraíso, ou seja, hoje mesmo você estará salvo comigo. Porque todos aqueles que se achegam ao Senhor recebem o quê? Uma salvação que é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque é Jesus que garante a salvação da sua vida. E esse Jesus, Ele é eterno. Ele não é alguém que é eleito para 4 anos. Sabe aquele vereador que foi eleito, prometeu para você alguma coisa? Acabou. Passou o mandato, 4 anos, acabou. Aí não tem mais. Outra vez aquela pessoa que prometeu algo, mas foi embora. Mudou de cidade. Mas Jesus não. Jesus é o autor e consumador de todas essas coisas. E Ele tem. Aquele que te presenteou com a salvação, porque a salvação é dom de Deus. A salvação é mediante
A graça de Deus pela fé. É um presente que Deus te dá. É um presente que Ele te dá. E esse presente, quem te dá esse presente é eterno. Então Ele está dizendo aqui, pode também salvar perfeitamente o espírito. Você chega a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Quem que vive para sempre para interceder? Jesus. Fala assim comigo, Jesus está intercedendo por mim agora. Então Jesus está intercedendo por você. Intercedendo a quem? Então, a palavra fala que está sentada à destra. Ele intercede por você. Ele está orando por você. E a oração dele é atendida. A oração de Jesus é ouvida. A oração de Jesus tem poder. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que está passando, o que você está passando. Porque ele foi homem. Ele passou por coisas que você está passando talvez. Ele passou por dores que você está passando hoje. Então ele te compreende, ele te entende. Ele sabe as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. Talvez eu não consigo compreender você. Você já teve experiência de contar um sonho que você teve à noite para outra pessoa? Sim ou não? Não é difícil. Talvez você tenha um sonho maravilhoso à noite, um sonho extraordinário, alguma coisa boa, você sonhou. E você tenta passar esse sonho, aquela mesma veemência que o sonho trouxe para você, para outra pessoa. E a outra pessoa não entende. Você fala, não, sonho é assim. Está entendendo o que eu estou querendo passar para essa pessoa? O meu sonho. Você sabe que nós precisamos ter ligação. Você precisa entender o poder dele interceder por você, porque ele te compreende exatamente o que você sente. Se você precisa de um chinelo, ele compreende. Você precisa de uma meia. Se você falar para mim assim, eu vou falar assim, estou precisando de uma meia, minha meia está furada. Eu vou falar para o irmão, meia é baratinho, vai na loja de economia, compra uma meia lá para você. Mas é meu ponto de vista. Porque para mim uma meia é barata. Mas também, talvez naquele momento, uma meia para você é muito cara. Você está compreendendo o exemplo que eu quero te dar? Não estou falando de meia. Eu estou falando de compreender você. Talvez, como você passou, eu não te compreendo plenamente. Mas o Senhor, Jesus, Ele te compreende. Ele compreende as suas necessidades, as mais básicas. Mas quero que você não cometa com ninguém. Só você sabe. Você fala assim, você é casada. Você não vai para o marido, porque ele vai me entender mesmo. Eu não vou nem pedir para ele isso, porque ele não vai me entender. Eu não vou nem compartilhar com ele, porque ele não vai me entender. E não vai mesmo. Mas tem alguém que intercede por você, é Jesus. E ele vive para sempre para interceder por você. Ele é eterno para interceder por você. Essa é a verdadeira intercessão, é o Senhor intercedendo por você. Creia na intercessão de Jesus por você. Creia que Ele está intercedendo ao Pai por você. Se você está num dia de aflição, de angústia, de temor, de medos, de tempestade, chama por Jesus. Fala, Jesus, me ajuda. Porque Ele vai compreender o seu grito de dor. Passando o irmão no Instagram. Eu gosto de ministração, achei muito interessante. O pastor falando que estava no culto, fazendo coisa assim. Depois do culto, todo mundo foi embora. E eu pedi, eu fico aqui até o final mesmo. Todo mundo foi embora, aí eu fui embora. Ele saiu do carro dele. Eu aqui na esquina. Tinha uma mulher carregando 2, 3 crianças, crianças pequenas, de 12 anos, escuro, carregando mais umas coisas lá, não sei se é uma escola, alguma coisa. E ele parou lá. Bem, disse para mim o que aconteceu. Eu quero falar em 2, 3 km de distância. Eu moro ali, tal lugar. É difícil. Estou tentando escolar o Uber, mas não está
ninguém está vindo, tá? Ele falou assim, mas pai agora aqui da igreja, quantos carros, ninguém parou aqui para dar uma carona para você. Não ofereceu nada, ninguém perguntou nada, não. Pastor, ninguém me perguntou nada. Aí, levou essa pessoa, essa família lá, essa mulher, essas crianças que ele precisava levar para as esposas dele. Mas o que eu quero trazer para os irmãos? É que muitas vezes nós não entendemos o que as pessoas estão passando. Que elas sentem. Nós olhamos e seguimos nosso caminho. Eu olho para você aqui, como você é pastor, por mais que eu conheça você, eu imagino que você está tudo bem, tudo bem. Está tudo bem, tudo bem. O que eu vou imaginar? Está tudo bem. A impressão que eu vou ter que vai estar, que está tudo bem. O que eu vou interceder com você? Vou interceder. Talvez você está doente. Talvez está com um momento difícil financeiro. Talvez está com um problema familiar. Eu não sei. Mas é por isso que é importante a intercessão do Senhor Jesus. Porque Ele entende você. Ele conhece o seu interior. Ele conhece a sua necessidade. Talvez tem coisa que você tem vergonha de falar para mim. Tem coisa que você tem vergonha de falar para o seu líder, para o seu irmão, para o seu pai, mãe, marido, esposo. Nesses termos, você não pode ter vergonha. Você compreende. Ele te compreende. E Ele intercede por você. É assim também, irmãos. Por longe, o Senhor Jesus está intercedendo por nós. Ele consumou a obra. Ele é tudo isso que nós já falamos. Mas agora Ele está o quê? Intercedendo por você. Agora a sua salvação é sustentada em Jesus. Não é sustentada em você. Não é sustentada nas suas boas obras. É sustentada na graça abundante do Senhor Jesus. No amor dele, no poder de Jesus. Você é sustentado nele. Então tenha confiança na sua salvação. Tenha confiança. Todo dia pagando a sua salvação. Tem irmãos que não tem vergonha de falar que é salvo. Não, fale com boca cheia. Eu sou salvo. Eu sou salvo. Eu sou salvo em Cristo Jesus. Porque essa é a verdade. Você já é salvo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Se você já entregou sua vida para Ele, se Ele já entrou na sua vida e você nasceu de novo, não tem ninguém que tira essa salvação de você. Nem o diabo tem poder de tomar essa salvação de você. Pastor, e o pecado? Você acha que Deus não pode ter o pecado? O pecado pode roubar a salvação? Entrar na frente de Deus e roubar você de Deus? Irmãos, Deus é poderoso. Você precisa saber que Deus é Deus, Criador de tudo. Ninguém é como Deus, nem nos céus. A palavra fala que não foi visto. Ninguém como Deus, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, nem em lugar nenhum no universo. Ele é único. Por isso que Ele é santo. Porque Ele é único. Ele é poderoso. Então, ninguém pode roubar a salvação de você. Ninguém pode tomar. Pode tomar a recompensa. Mas a salvação não. Veja ela. Abra sua Bíblia no livro de Pedro. Capítulo 2. Versículo 9. 2 Pedro 2, versículo 9. Aqui está falando sobre nós. Nós lemos aqui o que a palavra fala sobre Jesus, o que Ele está fazendo hoje por nós. Ele é o sumo sacerdote, Ele está intercedendo por nós, sustentando a nossa salvação. E aqui no livro de 2 Pedro 2, 9, está falando de quem nós somos em Cristo Jesus. Quem você é em Cristo Jesus. Então a palavra diz, porém, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vamos ler esse texto, porque ele fala de mim e de você. Hã? É 1 Pedro, falei 2 Pedro.
falha no sistema. É 1 Pedro 2,9. Então vamos ler juntos? Em vez de colocar a voz, você vai colocar eu. Você vai trazer para você, porque a palavra está falando de você. Aqui está a voz, porque Pedro estava falando para a igreja. O Senhor estava falando para a igreja. Mas agora você assumindo aquilo que Deus já falou. E você vai falar, eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Vamos ler juntos? Você vai falar, eu. Vem, vamos lá, 1, 2, 3 e... Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Foi isso que Jesus fez em você. É isso que você é nele. Você não é alguém perdido. Você não é alguém sozinho, solitário, sofredor. Não, você agora é uma geração eleita. Em outra versão está falando que você é raça eleita ou uma geração eleita. Eleita para quê? Eleita por quê? Para ser vereador, para ser presidente, governador? Não. O Senhor te elegeu para algo superior, para algo elevado. Ele te elegeu para ser dele, para ser santo, para ser filho, para ser salvo, para reinar em vida. Ele te elegeu. Você é uma raça, uma geração separada do mundo. Você foi eleito, onde o pecado não tem mais poder sobre você, as maldições não têm poder mais sobre você, o diabo não tem poder sobre você, porque você foi eleito. Você é do Senhor Jesus. É uma vez que Ele te elege, Ele te salva. Ele coloca você nessa posição elevada, de vida abundante. Agora Ele te dá um propósito. Qual o propósito? Ser um sacerdote. Sacerdote. Ser sacerdote. Amém, irmãos? Por isso que na nossa visão como igreja cada crente é um sacerdote. Cada crente que é um sacerdote é um ministro. Então você é um ministro, Senhor. Você é um ministro da velha aliança. Você não é um sacerdote mais da velha aliança, das ordenanças, da matança de animais para sacrificar, não. Agora você é um sacerdote da nova e eterna aliança. Amém, irmãos? Você é um sacerdote real. Por quê? Porque vem da realeza, vem daquilo que você é. Ele é o sumo sacerdote, Jesus é o sumo sacerdote. E você é o sacerdote. Amém, irmãos? Deus te deu uma visão. O sacerdote hoje, ele está para fazer o mover de Deus acontecer aqui na terra. Ele chama você uma nação santa. Você não é santo porque você fez coisas certinho, não porque você é santidade do Senhor de você. Você agora é separado do mundo. O entrar de santidade, do santo, é separado. Você é separado do mundo. Você é diferente. Deus é santo. É porque Ele é único no universo. Então Ele é separado. Estamos tudo escolher santo. E a palavra diz que nós somos propriedade exclusiva dEle. Você não pertence a outro, você não pertence ao mundo, você não pertence a mamon, você não pertence ao diabo, você não pertence a você mesmo, você não pertence aos homens. Você agora tem um Deus do qual você é propriedade dele. Por que tudo isso, irmãos? Para proclamar as grandezas daquele que Deus chamou das trevas a sua maravilhosa luz. Amém, irmãos? Então o Senhor te fez isso, agora Ele te deu agora uma função para você proclamar agora as grandezas do Senhor. Você chamou você das trevas para uma maravilhosa luz.
Todas as pessoas dessa cidade podem ser chamadas também, tiradas das trevas, para maravilhar. Quantas pessoas estão perdidas hoje nessa cidade, que precisa de alguém que proclama as grandezas do Senhor? Qual grandeza, pastor? Que fala da salvação, que fala do amor de Deus, que fala do perdão de pecados, que fala de uma vida abundante, que fala de um Deus que ama essa pessoa. Porque Deus também quer trazer essas pessoas tirar das trevas e trazer para a sua luz. Eu preciso reconhecer Jesus. Nós temos aqui algumas referências. Expõe-se aqui alguns detalhes que expõem Jesus, para você conhecer quem é Jesus. Mas como é que o Senhor se torna? Uma vez que eu conheço Jesus, eu preciso me colocar debaixo do seu senhorio. Deus gosta de colocar debaixo do senhorio de Jesus. Ah, pastor, eu dou glória a Deus, aleluia. Você sabia que nós não glorificamos o Senhor só falando glória a Deus, aleluia? Existe alguns momentos de glorificar o Senhor. Porque até o papagaio, tem irmãos que ensinam o papagaio a falar glória a Deus, aleluia. O louro fala também. Eu tenho lá na Amazinha, fazendo. Sempre tem o papagaio, né? Aleluia! Mas tem uma coisa que a gente coloca debaixo do Senhor. Você sabia que tem uma coisa que o mundo, ele não coloca algumas coisas, mas uma principalmente, que leva você a reconhecer o Senhor na sua vida, que Ele é Deus, que Ele é Deus forte, o Deus provedor, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, que Ele é tudo, que o governo da sua vida está sobre Ele e não sobre você. Uma dessas coisas é o que Abraão fez. E está lá no livro de Hebreus, capítulo 7, você lê o capítulo 7 de Hebreus, e dá conta que Abraão reconheceu o Senhor Deus. Quando ele voltou de guerra, uma guerra que ele venceu 4 reis contra ele. E quando ele voltou dessa guerra, a Bíblia diz que todo o pescoço, a primeira coisa que ele fez foi entregar o seu título ao Senhor, através de Melquisedeque. Melquisedeque era o rei de Salém, também chamado rei da paz. Era um tipo de Cristo. Cristo apareceu para Moisés, para Abraão lá no início, antes da lei, antes de tudo. E Abraão reconheceu o senhorio dele, entregando o seu dízimo. Você sabe que tem uma coisa que é diferente do mundo, que leva você a reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida? É quando você entrega o seu dízimo ao Senhor. Por quê? Porque é algo que faz. É algo que para o mundo é loucura. O mundo ele consegue dar glória a Deus, ele consegue chamar Deus de Pai, ele consegue falar que Deus é bom, ele consegue falar aleluia, glória a Deus, mas ele não consegue se submeter ao Senhor. Ele não consegue se colocar debaixo do senhorio do Senhor. Porque para ele isso é loucura. Para ele, naturalmente, ele está fazendo algo para o homem, ele está entregando algo que é para o homem, para o pastor. Mas todas as vezes que você entrega o seu dízimo ao Senhor, embora você traz aqui, mas você não está entregando para a igreja, você não está entregando para o pastor, mas você está entregando para o Senhor. Então isso é muito sério, irmãos. É muito sério. Você não está entregando para ajudar a igreja. Não, vou entregar meu dízimo lá para ajudar a igreja. O dízimo é diferente de oferta. Ele pode até muitas vezes, ele pode até ofertar. Você chega lá, pede uma doação, alguma coisa para fazer na igreja, até dá. Mas o dízimo, o diabo, o mundo, o dízimo te coloca na posição de estar debaixo do senhorio de Cristo. E falou, eu não tenho outro Deus na minha vida. Eu não tenho mamão como Deus na minha vida. Eu não tenho riqueza como Deus na minha vida. O dinheiro não é um Deus na minha vida. Eu tenho um Deus, que é o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o conselheiro. Em tudo na minha vida. O poder da minha vida está sobre o ombro dele. O cuidado da minha vida está sobre Jesus. Ele que cuida da minha vida. Ele que abre portas, Ele que me prospera, Ele que me abençoa, meu trabalho, minha empresa.
meus negócios, minha vida, me dá saúde, me dá talento, me dá habilidade, me dá sabedoria. E eu reconheço que Ele faz isso comigo. É graça de Deus. É graça. É graça. Então tem algo que coloca. E Abraão, ele foi colocado nesse lugar, nessa posição. Sabe, irmãos, que o pai de Abraão, sem Deus pedir para ele dízimo, ele simplesmente entregou a 10ª parte ao Senhor. Está aqui em Hebreus 7. Você pode ler, depois vai ver. Ele entregou. Mas a questão do dízimo, eu falei que é diferente da oferta, mas é porque o dízimo, ele traz a bênção para dentro da sua vida. Não só para você, mas ele traz para a sua descendência. Então você está trazendo seu dízimo aqui. Você não está trazendo para mim, você não está trazendo para a igreja inteira, embora a igreja administre o dízimo, mas você está entregando para o Senhor. Você tem que ter convicção que você vai entregar para o Senhor. Se nós agirmos mal com esse dízimo, o Senhor vai tratar com isso. Vai tratar comigo, o pastor da igreja. Eu tenho certeza. Ele vai tratar comigo. Eu não quero sair no tratamento de Deus. Conhecendo a palavra pelo Deus. Então você está trazendo para o Senhor. Eu tenho temor de Deus. Assim como eu tenho temor de Deus com relação a você, a sua vida. Eu tenho zelo por você. Por que eu tenho zelo com a sua vida? Por que eu tenho um cuidado especial com você? Porque você é filho amado de Deus. Você é propriedade do Senhor. Eu tenho zelo por sua vida. Quando eu vou falar com você, eu falo com respeito, com honra. Porque você é filho do rei. Eu não posso tratar você de qualquer maneira, agir com você de qualquer maneira, te deixar de qualquer maneira aqui. Você é filho, eu vou deixar você descuidado. Não, eu tenho cuidado com você. Eu não cuido de você como Deus cuida. Mas eu costumo ter o maior cuidado possível com você. Porque você é precioso para Deus, é preciosa para Deus. Eu tenho que ter zelo. Eu tenho que ter zelo com as coisas que é do Senhor, e o dízimo é dele. É do Senhor. Então aqui em Hebreus 7, versículo 9 e 10, para você saber que quando você entrega o dízimo, você está reconhecendo a grandeza de quem recebe, que é o Senhor Jesus. Você está reconhecendo. Sabe por que os 3 reis magos entregaram riqueza para Jesus? Porque eles reconheceram, irmãos, que eles saíram de um lugar distante, andaram muitos quilômetros, muitos animais, andaram muito, sofreram muito, para chegar diante do rei, para entregar essa riqueza a ele. Porque eles reconheciam Jesus. Quando nós reconhecemos, entregamos nosso dízimo, nós estamos reconhecendo o Senhor Jesus como autoridade sobre a nossa vida. Você não entrega o seu dízimo a homens, mas ao Senhor. O dízimo é loucura para o mundo, mas é a maneira de você entronizar o Senhor na sua vida. É a maneira de você entronizar Deus na sua vida. Deus é o Senhor da minha vida. Jesus é o Deus forte na minha vida. O poder da minha vida está sobre ele. Mas mais do que isso também, dízimo, você entrega o seu dízimo. As suas descendências é abençoado. No livro de Hebreus, capítulo 9, 10, diz: e por assim dizer, também Levi, que recebe dízimo, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deles. Levi, irmãos, Levi, ele era bisneto de Abraão. Mas quando Abraão era vivo, entregou o seu dízimo para Melquisedeque, o tipo de Cristo, Levi não era vivo. Levi ainda ia nascer. Abraão não era pai, não tinha gerado Isaac. Isaac gerou a Jacó. Jacó gerou Levi. Então Levi era bisneto de Abraão. Só que quando Abraão deu o dízimo, nem Isaac, filho de Abraão, tinha nascido ainda. Mas a palavra diz que Levi pagou o dízimo na pessoa de Abraão. Porque ele ainda nem tinha sido gerado por seu pai. Quando Abraão saiu ao encontro de Melquisedeque, saiu ao encontro de Abraão.
Mas Levi, ele foi abençoado lá na 4ª geração. Por quê? Porque Abraão entregou o seu dízimo. E você está trazendo o seu dízimo aqui. Os seus filhos estão sendo abençoados. Os seus netos estão sendo abençoados. Os seus bisnetos estão sendo abençoados. Simplesmente por atitude sua de trazer Jesus como Senhor da sua vida. De estabelecer Ele como Senhor da sua vida. O Senhor Ele vai abençoar a sua geração que nem nasceu ainda. Os seus bisnetos que nem nasceram ainda. Então, quando você vir entregar o seu dízimo, você precisa vir com essa revelação do que você está fazendo. Eu jamais vou fazer um momento de dízimo aqui, nem meu filho vou fazer. Eu vou chamar para que você venha para cá emocionado. Não. Eu só quero que você entenda o princípio, a verdade da palavra do Senhor. Quando você entregar o seu dia, você vir com essa revelação. Eu estou entronizando o Senhor. Você pega o seu envelope, quando for na hora da oração, você vai orar. Eu estou entronizando o Senhor nessa noite. Eu estou abençoando a minha geração futura. Meus netos não nasceram, meus bisnetos não nasceram, meus tataranetos não nasceram, mas eles já serão abençoados pela minha atitude, pela minha posição de entronizar o Senhor na minha vida, sobre a minha vida. E esse mesmo Deus que está sobre a minha vida vai alcançar eles lá. Hoje tem filhos, talvez tem filhos seus, que está sendo abençoado pela atitude sua de entronizar o Senhor. Você não sabe por que ele é abençoado mais do que você. Ele é mais próximo do que você. Talvez tem filho e neto seu. Por quê? Você não sabe. Talvez você sabe, imagina que a inteligência que seu neto tem que você não tem. Não, irmãos. É porque você entronizou o Senhor, entregando o seu dízimo. E isso trouxe a bênção sobre a sua descendência. É o que está dizendo aqui. Depois você pode ler, você vai entender melhor sobre isso. Por que eu posso fazer isso? Porque em Romanos 8,37 diz: aquilo que nós somos, nós já somos mais que vencedores. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos ama. Fala assim comigo. Porque em todas essas coisas eu já sou mais do que vencedor por meio de Cristo que me ama. Então você já é mais que vencedor. Você é mais que vencedor em Cristo. Você não pode mais ter dúvida sobre quem você é em Cristo. Sobre você é verdade. Você é mais que vencedor sobre o diabo, sobre o mamão, sobre as enfermidades, sobre os problemas, sobre as lutas. O Senhor estabeleceu a vitória sobre você. A vitória de Cristo agora é a sua vitória, porque nós somos vitoriosos por meio dele. Nós somos mais que vencedores por meio de Cristo. Ou seja, a vitória de Cristo é a sua vitória. A vitória de Cristo é a sua vitória. E aqueles, para nós finalizarmos, aqueles que são vencedores, ele entende a graça. Está na sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Por que nós somos mais que vencedores? Que a palavra do Senhor nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe, irmãos, aquele que é vencedor, sabe, conhece a graça de Deus. Ele não deixa a graça de Deus tornar vã. Você é mais que vencedor, meu irmão, minha irmã. Nós não podemos permitir que a graça de Deus se torne vã em nossa vida, se torne inoperante em nossa vida. Nós temos que fazer essa graça gerar frutos de vida, necessidade. Nós lemos aqui em 1 Pedro 2,9, que nós somos propriedade do Senhor, chamados a proclamar as grandezas do Senhor, as grandezas que Deus fez.
Quantas pessoas nessa cidade precisam ouvir a voz do Senhor? Eles vão ouvir a voz do Senhor através de você, através de nós. E muitas vezes o Senhor nos chamou para sermos vencedores. Você já é mais que vencedor, mas você está paralisado. Você está deixando a graça de Deus operando na sua vida. Pastor, o que é essa graça de Deus na minha vida? Você fala pela graça de Deus. Qual que é essa graça? Essa graça de Deus é o poder que opera em nós. E esse poder que opera em nós é o próprio Cristo. É o próprio Jesus. Paulo entendeu isso. Paulo entendeu a graça. E ele procurou trabalhar mais do que os demais. Tinha muito mais apóstolos. Mas ele mesmo falou: eu não vou deixar a graça do Senhor ficar em vão. E frutífera. Eu vou trabalhar. Mas eu não trabalhar normal, não. Vou trabalhar mais do que os demais. Não eu, mas a graça de Deus que opera na minha vida. Quantas pessoas não podemos operar? Venha para Jesus nessa cidade. Eu já falei para as irmãs aqui. E agora eu quero desafiar você. Eu quero desafiar cada irmã aqui nessa noite. Eu quero fazer um desafio para você. Eu já falei isso aqui na aula de função, mas eu quero falar para você. Você sabia que você pode tornar a graça de Deus ativa e frutífera na sua vida? Fazer ela produzir frutos de vida nessa cidade? Que nós devemos ter 20, talvez 10, 15 irmãs, mulheres. Só as irmãs adultas. Mas as crianças podem fazer também. Talvez você pense que quem tem que falar de Jesus, proclamar as grandezas do Senhor, que está lá em 1 Pedro 2,9, é o pastor, é o líder. Cada um de nós. O Senhor está dizendo: nós somos raça eleita, propriedade do Senhor, sacerdócio real, nação santa, para proclamar as verdades do Senhor. Você pode proclamar essas verdades, essas grandezas do Senhor. Faz uma reunião de mulher na sua casa. Chama ela lá, suas amigas. Não de outras igrejas que já são salvas, não, pessoas que não conhecem o Senhor ainda, que não tiveram experiência com o amor de Deus. Amigas suas que você conhece que está com depressão, com ansiedade, com problema, com lutas. Luta no casamento, luta na vida financeira, luta de enfermidade, qualquer situação. Eu queria te chamar para fazer eu vou fazer um chá da tarde lá em casa. Faz um chá da tarde. Simples. Mas é algo de ocasião só para você ministrar da parte de Deus para a vida dessas mulheres que você conhece. Chama 3, 4, 5 mulheres para esse chá da tarde. Aí você faz um café, um pão de queijo ali, um bolo se for mais fácil, um chazinho de cidreira. E chama essas mulheres, coloca na mesa, coloca 5 cadeiras em volta da mesa. E fala, eu chamei você aqui para esse chá da tarde. Eu quero apresentar algo para você. Quero apresentar Jesus de uma maneira que você não conhece. Você não precisa ser poliglota, você não precisa ser seminarista. Você só precisa falar: Jesus te ama. Jesus me transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esse mesmo Jesus me tirou das trevas, quer te levar também para a luz, para o reino dele, para a presença dele. E na presença dele, a sua vida vai ser totalmente mudada, transformada. Faça isso. Faça isso. É isso que Paulo está dizendo. Aquele que é vencedor, ele não fica parado, irmãos. Aquele que é vencedor, ele faz algo. Ele trabalha em prol do reino. Ele não fica esperando um dia alguém entrar por essa porta e aceitar Jesus. Não, ele faz algo diferente. Você pode fazer algo diferente. Os outros podem fazer algo diferente também. Faça algo na sua casa. Chama alguém para assistir futebol na sua casa. Depois do futebol, fale de Jesus para essas pessoas, para seus amigos. Abra uma Coca-Cola, estoura uma pipoca. Isso é você não deixar a graça ser inútil. Deus te capacitou com graça. Mas talvez você fale: pastor, eu tenho tanta fraqueza, eu não consigo. Pode ter. Você tem fraquezas? Você tem medos? Olha o que Deus diz em 2 Coríntios 12, 9.
Jesus diz, o Senhor diz para Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa. Você tem medos? Você tem fraquezas? Ah, pastor, eu não me sinto capaz. Eu sou uma mulher cheia de defeitos. Eu não me sinto, eu não dou conta de pregar, eu não dou conta de falar de Jesus, eu não dou conta disso, eu dou conta. Você está capacitado. Você está capacitado. Quanto mais fraqueza você tiver, mais capaz você será para ser usada por Deus. Quanto mais habilidade você acha que tem, menos você está capacitada para ser usado. Pastor, mas que paradoxo é esse? É porque é assim. Quanto menos você acha que é capaz, Deus não pode usar quem se acha capaz. Deus usa a quem Ele chama e capacita. Então, quanto menos incapacidade você tem, quanto mais fraqueza você tem, mais habilitado você está para o poder de Deus fluir através da sua vida. Quanto mais dificuldade você tem de pregar, quanto mais dificuldade você tem na sua vida, quanto mais dificuldade e luta você tem, você está habilitado para o poder de Deus fluir através de você. Porque é isso que ele está dizendo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Paulo diz, ele diz, então, de boa vontade, eu vou me gloriar nas fraquezas. Para quê? Para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deixa o poder de Cristo repousar sobre você nessa noite. Você já aprendeu sobre quem Ele é? Você já aprendeu sobre o que Ele está fazendo por nós? Ele está garantindo a sua salvação, intercedendo por você. Mas você aprendeu também quem você é nele. Você é nação santa, raça eleita, povo exclusivo, sacerdócio real para proclamar as grandezas de Deus. Eu te apresentei como você faz para colocar o Senhor sobre, entronizar Ele. E agora estou te falando que você é mais que vencedor. E a maneira de você fazer a graça de Deus se tornar abundante na sua vida. Nós podemos fazer uma grande revolução nessa cidade. Nós podemos fazer uma grande mexida nessa cidade. Nós podemos, irmãos, trazer um grande avivamento para dentro de Pará. Quando você fazer a graça de Deus ser operante na sua vida. Você trazer o poder para repousar sobre você. Você não olhar para as suas fraquezas, para as suas debilidades, para os seus fracassos, para aquilo que as pessoas dizem sobre você, para os seus medos. E você vai falar, eu vou fazer algo diferente. Eu vou fazer com que o poder de Deus se opere nas minhas fraquezas. Eu não dou conta, eu não consigo. Mas o poder de Deus vai operar sobre mim nesse dia, nessa semana, nesse mês. Faça isso. Eu era a pessoa mais tímida que eu já conheci na vida. Jamais imaginei que poderia ser pastor, mesmo tendo um chamado para ser pastor. Eu tinha medos, fraquezas, temores. Mas foi justamente nessas fraquezas que Deus manifestou o poder dele na minha vida. Foi na minha fraqueza, nos meus medos, na minha timidez, na minha incapacidade de ter um diálogo com uma pessoa. Hoje eu transito em todos os lugares. Eu falo com autoridades, deputados, senadores, governadores, prefeitos, empresários. Porque naquilo que me trazia medo de falar com as pessoas, que me fazia suar frio, que me fazia escondido debaixo da mesa. Quando eu falava com alguém e alguém não respondia, eu não olhava direito para mim. O Senhor veio e trouxe o poder dele justamente nessa fraqueza. Que hoje eu entro em qualquer lugar de cabeça erguida, falo para qualquer pessoa do amor de Deus, ministro em qualquer lugar, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, está aperfeiçoando a cada dia. Ele também tem poder para a sua vida. Feche os seus olhos onde você está. Com seus olhos fechados. Fale com o Senhor agora. Quando nós cantamos só um refrão de uma canção, fala com Ele. Fala para Ele hoje, Senhor. Hoje eu conheci mais um pouco do Senhor. Que o Senhor é Deus forte. O governo está sobre os seus ombros. O Senhor é Deus forte, Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O governo da minha vida está sobre o Senhor. Eu sou vitorioso no Senhor. Hoje eu quero entronizar o Senhor na minha vida. Eu quero levantar um trono ao Senhor, entregando o melhor da minha vida ao Senhor.
Eu não vou deixar a graça do Senhor se tornar incapaz da minha vida. Mas eu vou fazer a sua graça se tornar operante na minha vida. Fala para Ele. Fala para o Senhor nessa noite. Deixa Deus te tirar do lugar comum. Deixa Ele operar o poder dEle na sua vida hoje. Vamos fazer a revolução nessa cidade. Vamos trazer o avivamento para essa cidade. De salvação, de pessoas se arrependendo, conhecendo um Deus da graça, um Deus que ama, que abençoa. Oh, Deus poderoso, deixa Deus te usar, minha irmã. Deixa Deus te usar, criança, adolescente, adulto, irmão. Deixa Deus te usar nesses dias. És incomparável. Oh, remo decanta de balá. Remo decanta de balá. Cheira balá, um decanta de balá. Remo decanta de balá. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Santo, és nós somos o Senhor. Nós somos raça eleita. Nós somos geração eleita. Sacerdócio real. Proclame a grandeza dele nessa noite. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Se ele é grande, meu irmão, você nele também é. Para viver o sobrenatural do Senhor. Você é grande para soltar muralhas, para fazer as tempestades parar, para fazer o mar agitado parar, para fazer o diabo cessar de atacar você. Você também é grande para usar em Deus, para fazer a graça de Deus se manifestar nas suas fraquezas, para fazer a graça de Deus encher essa cidade e porar, para fazer uma revolução nessa cidade, para fazermos um grande mover de Deus nessa cidade. Mas você também pode entronizar o Senhor na sua vida, colocando o Senhor na posição mais elevada, reconhecendo o Senhor que Ele é o Deus grande, o senhorio dEle na sua vida. Que Ele é o Deus das suas fraquezas, é o Deus que está intercedendo por você todos os dias. Coloque a mão no seu coração nessa noite. Pai, eu abençoo esses irmãos dessa noite. Eu abençoo sua semana. Eu abençoo seus dias. Eu abençoo sua casa. Eu abençoo seus casamentos. Eu abençoo sua empresa, seu trabalho. Eu abençoo o trabalho das suas mãos. Eu abençoo, Deus, a saúde de cada irmão. Eu declaro que o Senhor é o Deus forte desses irmãos. É o Deus poderoso, o governo da vida desses irmãos está sobre os seus ombros. Cuida de cada um. O Senhor está intercedendo e abençoando. Eu declaro que o caminho de cada um está aplanado. As portas de bronze quebradas. Eles vão ter acesso essa semana a riquezas, a tesouro escondido, que só o Senhor pode dar para cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê glória a Deus e dê um salve de palmas para o Senhor Jesus. Estamos encerrados por hoje. Que Deus abençoe você. Declara na vida do seu irmão quem ele é em Cristo Jesus. Para você é mais que vencedor, por meio de Cristo Jesus que te ama. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus que ama você. Declara na vida do seu irmão. Declare. Amanhã nós temos oração para os homens. E quinta-feira eu espero os casais aqui para o nosso workshop, para a glória do Senhor Jesus.